tudo bem? Como vai? Estamos de volta aqui, mais uma aulinha nossa aí de matemática, em especial aqui para voltarmos aí à correção daqueles exercícios. Eu sei que alguns já tinham a parte desses exercícios já corrigidos, mas muitos não tinham. E ainda tinha muitas dúvidas, então não tem jeito, nós temos que voltar neles aí. E eu acho que é de extrema importância, antes de começarmos um novo assunto, corrigirmos o anterior, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. E aí a gente volta já, vamos começar já lá no exercício 13, lá da página 61, se não me falha a memória. E aí eu já coloquei já numa página onde que ele já traz já a resposta para vocês, e aí eu vou trazer só a parte comentada com vocês aqui, tudo bem? Então é o seguinte, quando ele traz ali para vocês os pontos A, né, que é 1 de x menos 1 de y, o ponto C, que é 1 de x e 3 de y, são extremos da diagonal de um quadrado ABCD. E, gente, primeira coisa que nós vamos perceber, esse ponto A e esse ponto C, onde eles estão? Olha aqui onde está meu mouse, ó. O ponto A e o ponto C, eles estão aqui mais ou menos. Vamos ver se eu pego aqui uma canetinha aqui. Ó, e é isso que vocês têm que prestar atenção. Olha o ponto A aqui, onde vai estar. Ponto A e o ponto C. Tudo bem? Deixa eu ver se... Então não vai sair uma coisa. E aí, se eu tenho o ponto A aqui embaixo, eu tenho o ponto C aqui em cima, obviamente está faltando quem? O B e o D, que eles são os extremos, né? Se a gente está falando de uma linha vertical, está faltando agora essa linha horizontal. Então é assim que tem que ficar no exercício. Eu tenho certeza que vocês vão acertar, porque é isso que pergunta na letra A. Represente os pontos A e C no plano cartesiano a seguir. Depois represente também os pontos B e D. Vamos lá. No B, ele pede o seguinte: determina as coordenadas dos vértices B e D. E é exatamente o que nós vamos fazer. Então, a gente já de olho no seguinte, ó. A gente já pode falar aqui, ó, menos 2 do x e 1 do y. E no D lá, a gente vai fazer o seguinte: 3 do x e 1 do y. É isso que nós podemos já colocar já em diante de mão. Tudo bem? Vou colocar aqui o dom. Opa, vamos lá. Exatamente, olha lá, o que nós falamos aqui. Depois ele pede para calcular a área do quadrado ABCD. Gente, então aqui traz uma resposta já pronta e eu vou ler para vocês aqui e explicar como que funciona isso. Então ele está dizendo o seguinte: a área do quadrado ABCD pode ser calculada de várias maneiras. A seguir apresentadas duas delas. Então a primeira possibilidade é a seguinte: que o quadrado é formado por 4 quadrados inteiros e 8 metades de quadrados. Então tá, gente. Então ele está falando assim, se ele está falando 4 quadrados inteiros, se a gente olhar aqui, ó, analisem aqui. Se a gente dividisse esse quadrado em 4 partes, tá? É mais ou menos isso que ele está dizendo. E aí ele é o seguinte, então, portanto, há um total de 8 quadrados. Então, inteiros, fazendo a parte de 8 vezes 1, né? Que era 8 unidades. E a segunda opção é traçando a diagonal, ou seja, o que é traçando a diagonal? Se passarmos aqui uma diagonal aqui, ó, exatamente aqui ou aqui. Se traçar uma diagonal, a gente não vai ter um triângulo aqui em cima e um triângulo aqui embaixo? Tá vendo só? E aí, vamos fazer triângulos congruentes. Assim, a área do quadrado ele vai ser o dobro da área dele. E a área do triângulo qualquer, não é base vezes altura, dividido por 2. E aí, vezes 2 vezes, porque a gente está falando de 2 triângulos lá, né? E aí a gente vai fazer isso aí. Porque vai ficar 4, né? E de base, altura 2. 4 de altura, 2 de base, dividido por 2 e vezes 2. Vai dar 8 unidades do mesmo jeito. Tudo bem, gente? E aí, na questão 14, ele fala o seguinte: represente os pontos A, B, C, D, E, F, G, H e I no plano cartesiano a seguir e calcule a área da região limitada pelo polígono dividindo de maneira conveniente em outros polígonos. Então ele está dando as coordenadas, amiguinhos, ó, a coordenada A, a coordenada B
a coordenada C, e lembrando que a coordenada, ó, 2 do x, 5 do y, 3 de x, 4 do y, 4 do x, 4 do y, 6 do x, 6 do y. Sempre primeiro x e depois o y. Não é isso? É exatamente o que é a resposta do nosso desenho. Porque se a gente olhar aqui, ó, no ponto A, não é 2 do x? Vamos olhar aqui, ó. 2 do x, tchum. E 5 do y? Onde está o 5 do y? Ó, 5 do y. 5 do y e 2 do x. É o encontro do vértice A. Agora vamos olhar o ponto B, ou seja, o vértice B. 3 de x e 4 de y. Olha lá, 3 de x e 4 do y. Exatamente está ali. Olha o vértice C. 4 de x e 4 de y. 4 de x e 4 de y. Gente, ele foi seguindo exatamente os parâmetros bonitinho ali, ó. E ele formou essa figura, esse polígono aqui. E aí ele trouxe uma informação aqui, daí dividindo de maneira conveniente entre os polígonos. Existem várias maneiras de dividir os polígonos, né? Então ele perguntou aqui se a área do polígono, né? Ele somou aqui, mas eu acho que nessa exemplar aqui de necessidade é só se pedíssemos aqui para fazer o cálculo da área, mas não é essa necessidade. Mas tínhamos que montar a figura. Tudo bem? Tá tranquilo aí? Tá fácil, né? 15ª questão. Represente os pontos A, B, C, D, E, F, G, H, né? I e J também do plano cartesiano e depois responda as questões. Mesma coisa da 14ª aqui, a 4ª questão. Então, ó, ponto A, menos 5 do x e 12 do y. Ó, a gente vai fazer a mesma ideia, menos 5 de x, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Se eu seguir o menos 5 aqui, ó, onde vai chegar o A? Tá vendo? E olha só o 12 aqui, ó, 12 do y, tá aqui, ó. Então, se a gente seguir esse parâmetro deste desenho, ele vai fazer esse desenho que é o quê? Um coração lindo, maravilhoso. Não é verdade? Para na letra A, o que ele pergunta? Como é o nome do polígono? Formado de acordo com o número de lados. Se nós somarmos, a gente vai encontrar um decágono. Por que o decágono? Porque a gente vai encontrar 10, né? Tudo bem? Vamos à letra B. O polígono, ele é convexo ou não convexo? Ele não é convexo. Por que ele não é convexo? Lembra? Se traçarmos aqui uma linhazinha aqui, uma reta, o que vai acontecer aqui? Ó? Olha aqui, ó, entre o B e o D. Uma parte de uma reta vai ficar pelo lado de fora do polígono. Então, ele não é convexo por esse motivo. Tudo bem? Letra C. Esse polígono apresenta algum tipo de simetria? E se sim, e qual é? Ele possui, né, gente? O polígono, primeira coisa, por que ele apresenta o tipo de simetria? Porque a mesma quantidade de lados que está aqui do lado esquerdo é a mesma quantidade de lados que está do outro lado. É verdade ou não é? E é a reflexão, né? Tudo bem? É simetria de reflexão. Tudo bem, gente? Essa foi a página 62. Tudo bem até aí? No início da página 63, o 16º exercício, ele fala o seguinte, no mapa a seguir, um bairro estão representadas as casas de Simone, Camila e Nicole, a escola onde estudam, identificadas respectivamente pelos pontos S, C, N, E. Então vejam só o que está acontecendo aqui. S de Simone, N de Nicole, E de escola, é isso ou não? E C de Camila. Então tá aqui os pontos das suas amigas e da escola. Então ela quer que identifique isso daqui. Então na letra A, se a escola tem coordenadas 0 e 0, quais são as coordenadas dos pontos S, N e C? Aqui, ó, a linha azul já está identificando, né? A gente vai seguir aqui, ó, menos 1, menos 2 e menos 3. Então é menos 3 de x e 8 do y. Olha lá, o S. Olha o N que está aqui, ó. O N tem aqui, ó, 1, 2 do x e 7 do y.
Tá vendo só que fácil? E para terminar aqui, no caso do C, eu tenho aqui para baixo aqui, que é os negativos, né? Menos 1 do Y, tá aqui. E quanto do X, que aqui a gente vai crescer no X, 7 do X. Tá fácil também, né? Vamos ver a letra B. Se o ponto 00 passar a ser a casa de Simone, quais serão as novas coordenadas do ponto E? Aí a gente identifica lá, o ponto E seria 3 de x menos 8 de y, o ponto N seria 5 de x e menos 1 de y, e o ponto C, 10 de x e menos 9 do y, amiguinhos. Estava fácil, né? Porque era só seguir exatamente as coordenadas. 17ª questão. As peças a seguir são chamadas de pentaminós. Elas representam as 12 maneiras de se formar uma figura usando 5 quadradinhos, de forma que eles estejam unidos por pelo menos um lado. Os pentaminós recebem o nome de letras do alfabeto com os quais eles se parecem. Então, vejam, olha só que legal. Então, as letras lá, eu tenho várias letras, eu tenho A, B, C, W, W, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Na letra A, escolha 2 pentaminós e use as malhas ao lado para fazer as ampliações usando o fator de ampliação. Lembra, naquelas últimas aulas, antes de sairmos do recesso, o fator de ampliação e o fator de redução, que está lá no livro de vocês? É importante dar uma olhadinha lá, viu? É pessoal, inclusive, isso daí. Quais pentaminós você ampliou? Também é pessoal, porque você pegou um deles, né? E quais ampliações do pentaminós não caberiam no espaço reservado? Então ele está falando que não caberiam I, L, N e Y. Então ele está falando que o I, o L, o N e o Y não caberia aqui, ó. Se fôssemos expandir ele, aumentar, tudo bem? E aqui, ó, na letra D, ele fala o seguinte: o espaço para ampliação de um quadrado com 6 quadradinhos de lado, quantos quadradinhos de lado ele deveria ter para que ele, qualquer pentaminó ampliado coubesse nele? Então, o que nós temos que fazer aqui? Contar, né, amiguinhos? Contar a quantidade de quadradinhos aqui. Eu tenho 2, 3, 4, 5, 6. Tínhamos que pensar aqui. Se eu tenho 3 com 2 são 5, o dobro deles são 10. 10 quadradinhos. Tá fácil, né? Vamos lá para a 18ª questão. Complete as reduções das figuras a seguir. Então, gente, as reduções é o seguinte. Vamos pensar da seguinte forma. A figura original do livro de vocês é o que está em vermelho. E eu tenho que fazer a redução. Então, nós vamos contar da seguinte forma. Vamos pensar da linha de cima até embaixo. Nós temos aqui do 4 até o 4. Percebam? É ou não é? Tá. Agora nós vamos pensar de um lado até o outro. Aqui do 5 até o menos 3. Do 5 até o menos 3. Então, o que nós podemos fazer a partir dali? Né? A partir dali, nós entendemos que ele já tinha dado aqui o lado verdinho para vocês, era só vocês completarem aqui, né? Tudo bem? Assim como na letra A, na letra B, na letra C, porque se eu tenho esse retângulo aqui e eu já tenho esse lado verde aqui, ó, onde está passando meu mouse, ó, então eu tinha que completar só esse retângulo do lado azul. E o B e o D é a mesma coisinha, né? Veja, se eu tenho o lado verdinho, só completo do lado. Esse exercício estava muito fácil, estava, pessoal? 19ª questão, acho que é a última questãozinha para a gente terminar a nossa conquista. Complete as ampliações das figuras a seguir. Veja, ele deu agora uma menor e agora ele quer para ampliar. Então nós íamos contar a quantidade. E detalhe, hein, amiguinhos? Olha só o verdinho aqui, ó. Nós temos que contar e fazer o fator de ampliação. E olha só onde vai chegar aqui, ó. Ele vai bater lá no menos 9 e vai bater no 9 aqui em cima. E ele vai passar aqui no 10 do x e vai bater aqui no menos 6 do x. Tudo bem? E é isso daí. Tentem
assistir o vídeo. Se vocês não entenderam, voltem o vídeo, deem pause. Se não entendeu, anotem as dúvidas e tirem as dúvidas comigo no momento mais oportuno. Eu estou aqui à disposição de vocês, tudo bem? É, por hoje foi isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Beijo no coração de todos.